A era da extensão de cílios acabou? Meninas, mulheres, o que está acontecendo que a extensão de cílios está sumindo no nosso Brasil? Hello, visionárias! Eu sou a Lana Beauty, lash designer, mentora de cursos presenciais e online há mais de 4 anos. E hoje a gente vai comentar o que está acontecendo com a extensão de cílios. Se está acabando, se as pessoas estão parando de usar. Porque tá rodando muitos vídeos na internet. Aquela trendzinha, a cegueira dos cílios. Eu aposto que você já tenha visto. Se você não tiver visto, eu vou deixar aqui para vocês verem. Tá, e o que significa a cegueira dos cílios? Quando você vai ver, as meninas querem dizer assim que elas ficaram muito tempo usando extensão de cílios e quando elas tiraram a extensão de cílios, elas viram que ficaram muito melhor sem a extensão de cílios, tipo assim, o natural ficou muito melhor do que o montado. Só que quando você vai parar para analisar bem direitinho, as extensões de cílios são aquelas mais pesadas, carregadas e cheias e volumosas possíveis. Dificilmente alguém que tem o costume de usar uma extensão de cílios mais natural, até um pouco menos do que essa minha aqui, vai ter essa mesma opinião, porque não tem muita diferença. A extensão de cílios, quando é mais natural, ela somente vai realçar, e quando é um volume muito carregado, ele muda até um pouco da sua expressão, deixa você com um olhar assim muito mais forte, muito mais marcante. Então realmente, quando você tira, dá um choque assim, sabe? Ainda mais se você ficar muito tempo usando a extensão de cílios tão carregada. E tem muitos fatores, né? A extensão de cílios muito cheia pode danificar suas extensões de acordo com o que a profissional faça, dependendo da profissional, a técnica que ela usa, mas na maioria dos casos estraga um pouco, sim, não vou mentir pra vocês, porque o peso de uma extensão de cílios, para carregar muito, para ficar bem cheio, tem que ser um fio mais grosso, tem que ser muitos fios. Então vai ter um sobrepeso ali na sua extensão, nos seus cílios natural, sim. E conforme com o tempo pode ir afinando, pode causar falhas. E daí quando a pessoa vê que os cílios dela tá diminuindo, aí dá aquele choque, aquele medo, ela vai e tira. Aí fala, nossa, cegueira dos cílios. Mas calma, não é a cegueira dos cílios, é o contexto que você tava. Não é todas as extensões de cílios, é o volume que você usava, era a profissional que você ia. Tá, mas meninas, da onde que tirou assim essa aura assim, de naturalidade que a gente tá vivendo agora? Não sei se vocês perceberam, mas a gente acompanha muito o que é tendência, sabe? Moda, todo ano tem uma coisa diferente. E nesse ano a gente tá numa vibe mais clean girl, não sei se vocês já perceberam isso. Mas as extensões de cílios carregadas, elas estão diminuindo muito. E não é que a extensão de cílios em geral tá diminuindo, mas os volumes mais cheios. Tanto que quando bombou o volume Fox aqui, foi uma febre. Muitas pessoas quiseram fazer ele. Por quê? Porque ele é um volume que se assemelha a um delineado. Ele é bem menor mesmo, e de preenchimento bem menos preenchido também. Ele fica como se fosse um delineado aqui e um gatinho. Então, quando começou essa febre do Fox, já foi diminuindo as extensões de cílios que são mais volumosas. Hoje em dia mesmo só faz essas bem volumosas quem gosta muito e não se vê de outro jeito, porque a maioria das pessoas mudaram muito o seu conceito de acordo com essa ótica clean girl que a gente está vivenciando hoje. Não é só questão de extensão de cílios, mas vocês podem ver, as roupas estão mais básicas, estão mais nudes, estão mais neutros, unhas também, a maioria das pessoas já está abandonando um pouco aqueles glitters, aquelas capsuladas, estão fazendo unhas que são cores neutras ou uma cor só. Eu sempre fiz uma cor só, gente. Eu nunca gostei de fazer muita firula na unha, mas tem muita gente que fazia e hoje tá adotando uma nova postura. Tem muita gente que tá assim, tentando mudar o seu visual, tentando deixar um pouco mais elegante e busca essas referências nessa era clean girl. Tem muitas mulheres que estão tentando se tornar um pouco mais elegantes, estão abandonando um pouco esse estilo mais cheio de brilho, mais chamativo e ficando mais no minimalismo. Então é isso que aconteceu, não é que a extensão de cílios está acabando. Vocês podem ficar
despreocupadas. Profissionais podem ficar despreocupadas que não vai acabar a extensão de cílios. Até porque muitas e muitas mulheres gostam e pode mudar o efeito, pode mudar o volume, elas podem querer um pouquinho maior, depois um pouquinho menor, mas acabar, meninas, dificilmente, porque a extensão de cílios é uma coisa muito prática, muito rápida, muito... Olha, gente, é assim... De tudo isso que aconteceu, tipo assim, a era de muitos volumes e foi diminuindo, as minhas clientes é as mesmas de lá pra cá. Já tem mais de 4 anos que eu trabalho com extensão de cílios e pode falar que não mudou nada. Algumas clientes param de fazer por um tempo, só que outras novas vêm. E assim, a gente sempre tem essa troca de clientes. Às vezes o cliente vem de outro lugar, fazia com outra profissional, mas elas não deixam. Quem fez uma vez, é muito difícil abandonar a extensão de cílios. Até porque, gente, quando você fala assim, eu acho um pouco assim exagero quando a pessoa fala assim, porque ficou melhor a beleza natural. Mas convenhamos que nem todo mundo tem uma beleza assim natural. Eu mesmo me acho sem extensão de cílios. Eu não acho que eu sem extensão de cílios fico mais bonita do que com a extensão de cílios. Gente, né? Tem gente que tem uma beleza assim, parece um anjo. Aí, assim, poucas pessoas. Então, a maioria das pessoas, a extensão de cílios no tamanho certo, no volume certo, vai realçar, vai sim deixar a beleza mais harmônica, mais natural. Mas nem todos os casos as pessoas ficam mais bonitas sem extensão de cílios. Até porque a extensão de cílios te dá um ar assim de feminilidade, te dá um ar assim de saúde. Quantas vezes você não tirou sua extensão de cílios e alguém te perguntou se você não estava doente? Isso é muito mais comum do que parece. Então, assim, a extensão de cílios não vai acabar, você pode ficar despreocupada. É só uma fase de minimalismo, de coisas mais neutras. Assim como todas as fases pode passar, daqui a pouco pode vir uma era em que as mulheres estejam mais pan de novo, sabe? E então, assim, a gente tem que ficar se habituando. Se você é uma profissional, já começa a comprar materiais que são mais básicos, né? Que não fiquem só aqueles volume russo. Eu mesmo, gente, Alana, eu não trabalho com volume russo e nem com 5D, 6D, fios que são muito grossos. Os meus volumes são mais naturais. As minhas clientes, desde sempre, buscam cílios mais naturais. Então, assim, pouca coisa tive que me adequar. Na verdade, quase nada. Eu sempre faço os mesmos volumes desde sempre. E pra mim não mudou quase nada. A única coisa que eu habituei foi fazer o volume Fox, que eu não fazia antes. Mas assim, poucas pessoas me procuram. As minhas clientes de fato gostam dos volumes mais naturais e assim desde sempre. Mas eu quis trazer isso pra vocês pra explicar um geral, né? Porque o meu caso é um caso, mas a maioria das pessoas tem outra forma, as outras profissionais trabalham de outra forma. Mas no geral, você pode ficar despreocupada que nosso trabalho não vai sumir, as clientes não vão parar de fazer extensão de cílios, mas a gente tem que se habituar às tendências. Por exemplo, agora a gente está nessa era mais minimalista, então a gente compra fios que são mais simples de fazer, que são mais básicos, que dão uns efeitos mais naturais. O meu efeito molhado mesmo, que eu até trouxe aqui no canal, eu faço muito ele. É um dos meus volumes que mais saem, junto com o volume brasileiro. Assim, se for pra mim contar aqui pra vocês, esses 2 volumes são os que eu mais trabalho. Se eu tiver que fechar o meu estúdio só com 2 volumes, seriam esses. E esses são os volumes naturais. Eles não são, nossa, muito cheguei, muito, sabe, carregados. De tantas pessoas que fazem a eles há anos e continuam fazendo, e pra elas tá ótimo assim. E as clientes novas que chegam, já chegam pra mim, Alana, eu queria um volume mais natural, eu não quero uma coisa muito cheguei. E, então eu não precisei me habituar muito a isso, porque já é o meu comum. Mas se não for o seu caso, eu te indico que você comece a trabalhar com fios mais naturais. Eu posso estar deixando aqui o link da onde que eu compro os meus fios volume feito molhado e o meu volume brasileiro. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui na bio, entra lá e compra. Eu compro tudo pela internet também e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então podem ficar despreocupadas, nosso trabalho não vai acabar, a gente só tem que se habituar e ganhar muito dinheiro, atender nossos clientes da melhor forma. E é isso, meninas. Um beijo, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, @extensãodecílios.alana. Mais uma vez, se você tem interesse em fazer um curso de extensão de cílios completo, com tudo que você precisa saber, por apenas R$ 27,00, eu vou deixar o link aqui na bio. Entra lá e a gente se vê. Beijo!